O Banco Central acaba de anunciar que a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, permanecerá estável em 13,75% ao ano. E eu aposto com você R$10, hein? Aposto com você R$10 que esse é o primeiro vídeo que foi divulgado. Tá vendo como a gente é rápido, hein? Antes de eu começar o vídeo e mostrar por que o Banco Central decidiu tomar essa atitude, né, faz o seguinte, clica aqui em se inscreva no canal, porque a gente está sempre publicando assuntos muito relevantes, e compartilha com alguém que você acha que também tem interesse nesse assunto, para ajudar, ó, o bolso dessa pessoa. Vamos lá? Seguinte, o mercado, uma parte dos investidores e investidoras apostavam em uma elevação de juros pelo Banco Central já nessa reunião de dezembro, né? E por que isso, Gui? Por que eles estavam apostando nessa elevação de juros? Porque, bom, quando o Banco Central ele decide por aumentar juros, pessoal, o que ele está visando controlar? A nossa inflação. Mas não só a inflação corrente, a inflação dos últimos meses. O Banco Central tem o intuito de agir previamente, ou seja, de precaver a economia brasileira de entrar em um ritmo, inflacionário muito alto. Então ele olha também para as expectativas de inflação. O Banco Central olha e fala, qual que é a expectativa de inflação para 2023, 2024? Poxa, será que eu vou precisar atuar, para fazer essa inflação cair, ou será que não? E muita gente estava apostando que ele iria elevar os juros porque as expectativas de inflação, não só para 2023, como também para o cenário posterior a esse, subiram, tá? Isso a gente pode constatar olhando tanto a pesquisa Focus do Banco Central, que reúne aí as principais projeções dos principais economistas dos bancos, gestoras de investimento e tudo mais, quanto olhando as projeções de mercado, embutida nos preços dos títulos IPCA+, e dos títulos pré-fixados. Ambos os casos, em ambos os lugares, as projeções de inflação subiram. Muita gente pergunta, Gui, por que o Banco Central ele sobe a taxa de juros para conter a inflação? E aí eu vou te explicar com uma historinha. Tá vendo esse país aqui, que eu sou um desenhista, Que país é esse aqui? Parece a África, o continente africano, mas é o Brasil, perfeito? A gente vai resumir todo esse país aqui, a capacidade de produção dele, como se fosse, também, desenhista aqui, uma fábrica. Uma fábrica do quê, Gui? Uma fábrica de automóveis. Olha que automóvel bonito que você vai poder comprar aqui com o seu belo dinheiro. Mas por que eu tô resumindo a economia brasileira, o país, como se fosse uma fábrica? Para te mostrar o porquê que o Banco Central sobe ou corta a taxa de juros. Vamos supor, que toda a economia brasileira, então, se resuma a essa fábrica de carros. Olha só, essa fábrica ela tem capacidade de produzir 100 carros, tá bom? Então a economia brasileira tem a capacidade, aqui no nosso exemplo, de produzir 100 carros. Porém, a atividade não anda lá essas coisas, E a venda de carros, por mais que a gente tenha a capacidade de produzir 100, a venda mensal aí de carros está perto de 60 automóveis por mês. Tá bom? Você fala, poxa, não tá legal isso aí, hein? Só que a atividade econômica no Brasil começa a melhorar. E aí a fábrica, que tem a capacidade de produzir 100 automóveis e está vendendo 60, começa a vender aqui, por exemplo, 65 em determinado momento, depois 70. A economia continua melhorando, Aí ela passa para 80. Poxa, tá melhorando ainda, mas a fábrica ela consegue produzir 100 automóveis, tá tranquilaço. Aí melhora ainda mais, tá produzindo e vendendo 90 automóveis, olha só que beleza. Só que chegou em um determinado momento que está produzindo e vendendo 100 automóveis. Chegou na capacidade máxima de produção dessa fábrica. Bom, aí esta fábrica de automóvel, ela tem dois caminhos a seguir quando ela chega na sua capacidade máxima de produção, tá certo? O que ela faz? Ela fala, olha, eu quero aumentar minha receita. Por quê? Porque tem demanda pelos meus carros. Eu consigo produzir só 100, mas eu já estou produzindo e vendendo 100. Quero aumentar minha receita, o meu lucro. De que maneira eu posso fazer isso? Bom, se eu tiver uma perspectiva positiva para a economia, se a expectativa de inflação não estiver elevada, o que eu, dono da fábrica, ou ali a diretoria da fábrica, vou decidir fazer? Eu vou pegar uma grana, reinvestir na minha fábrica, aumentar aqui a capacidade produtiva, e aí eu não vou mais produzir 100 automóveis, minha capacidade de produção não vai mais ser 100 automóveis, vai ser de quanto? 120, por exemplo, aqui no nosso exemplo, Quando a gente anexou aqui, essa parte à fábrica. A gente contratou mais pessoas, construímos aqui um anexo nessa fábrica, tá? Compramos mais materiais para aumentar nossa capacidade produtiva para 120 carros por mês, perfeito? E esse é um caminho que a fábrica ou a economia brasileira pode seguir. Só que tem um outro caminho que a economia brasileira pode seguir, certo? E esse caminho não envolve
a criação ou a ampliação da sua capacidade produtiva. Esta fábrica, para aumentar a sua receita, ela pode fazer o quê? Ir por esse segundo caminho. E o que ela faz? Simplesmente eleva o preço dos veículos, tá certo? Olha só que engraçado. Poxa, aqui não vai ter um aumento da receita também? Sim. Só que olha só, não vai precisar aumentar a capacidade produtiva, contratar novas pessoas. Só que lembra que essa fábrica aqui, ó, resume a economia brasileira como um todo. E o que acontece quando a economia brasileira decide ir, ó, por esse caminho aqui? Bom, você continua produzindo e vendendo os mesmos 100 carros, certo? Só que agora você está vendendo 100 carros a um preço mais alto. O que isso significa que está acontecendo na economia brasileira? Inflação. Você produz a mesma quantidade de bens em uma economia, que são 100 carros, mas a única coisa que aconteceu foi que esses bens ficaram mais caros. Gui, por que, poxa, a fábrica, né, ou a economia brasileira decide ir por esse caminho aqui ou por esse caminho aqui? Tudo depende muito das expectativas, né? Normalmente, a maior parte das empresas tende a ir para essa ampliação da capacidade produtiva se elas têm confiança no governo em exercício, se as instituições brasileiras são fortes, né? Se a expectativa de inflação é baixa, se a expectativa de crescimento econômico é parruda, elas tendem, a maior parte das empresas brasileiras, né, ou em um determinado país, tendem a vir por esse caminho aqui. Agora, se a expectativa de inflação já é alta, e olha lá o que vai acontecer, a expectativa de crescimento é baixa, opa, vai ficar ruim, o desemprego no Brasil, a chance é de subir, por que eu vou aumentar aqui para produzir mais carros, né? E se as coisas aí no futuro estão muito incertas, eu posso aumentar a capacidade produtiva, investir e começar a vender menos do que 100 carros, né? Então, poxa, quer saber? Simplesmente eu vou aumentar o preço nesse momento. Não vou aumentar a capacidade produtiva coisa nenhuma. Então, basicamente, as expectativas elas vão ditar se uma economia ela tende a ir por esse lado ou por esse outro lado aqui, perfeito? Agora, olha só. O Banco Central tá olhando o país aqui, certo? Nossa autoridade monetária tá olhando ali, ver se tá tudo certo, beleza? Agora ele fala o seguinte, aqui ele precisa atuar? Não, o Banco Central não precisa atuar aqui. Por quê? Porque o país vai estar crescendo, não vai estar com uma taxa de inflação elevada, então ele não precisa fazer nada, ele pode deixar ali, ó, a economia, o país, ou seja, a fábrica aqui de carros funcionando normalmente. Porém, se o Banco Central olha e a economia brasileira, né, essa fábrica de carros, tá caminhando para esse caminho aqui, única e exclusivamente de elevação de preços, o nosso Banco Central, que é resumido, né, pela sigla BC, precisa atuar. E o que ele faz? Ele eleva a taxa de juros. Puxa, Gui, ele eleva a taxa de juros, né? E aí, o que acontece? Olha só, as prestações dos veículos vão ficar mais caras, a prestação do cartão de crédito vai ficar mais cara, os empréstimos que as empresas vão pegar vão ficar mais caros, financiamento imobiliário vai ficar mais caro, ou seja, a maior parte das aquisições, tanto das pessoas quanto das empresas, não vai mais caber, de certo modo, né, de modo tão confortável, no bolso das mesmas pessoas e empresas. Você vai fazer o quê? Aquela demanda que era de 100 veículos da fábrica vai começar a cair. Vai cair para 99, 95, 90, 80, até que a empresa, a fábrica de carros chega e fala assim, opa, agora eu não vou ficar mais elevando meu preço não, né? Por quê? Porque se eu elevo o preço, eu já não estou vendendo tudo que eu sou capaz de produzir. Se eu continuar subindo o preço, eu vou vender menos ainda. Então é mais ou menos de um modo muito simplista, tá bom? Que o Banco Central atua para segurar a inflação. Bom, então repara uma coisa. O Banco Central sobe a taxa de juros para desacelerar a atividade econômica. Isso dificulta que a inflação continue fazendo o quê? Subindo, tá certo? Então ele precisa frear a atividade econômica. Gui, então por que o Banco Central não fez isso dessa vez? Eu vou te explicar. Porque o Banco Central, além de olhar as expectativas de inflação, ele está olhando o que também? A expectativa de atividade econômica. E eu vou dividir essa expectativa de atividade aqui em dois fatores. O primeiro, tem muitos juros ainda para entrar na economia. Então vou colocar aqui, ó, tem MT juros. Como assim? Tem muitos juros para entrar na economia brasileira. Nosso próprio Banco Central, que é a nossa autoridade monetária, ele falou o seguinte, já em vários documentos, vários comunicados. Falou, toda alta de juros que eu dou leva de 6
a 12 meses para impactar a atividade econômica brasileira. Se você pegar um período de 12 meses atrás, a taxa Selic no Brasil estava abaixo de 10%. O Banco Central olha e fala, poxa, ainda tem juros para impactar a atividade econômica de modo negativo. Eu tenho que levar isso em consideração. Segundo, o Banco Central já observa desaceleração em alguns indicadores de atividade, né? Então, poxa, quando ele olha ali criação de empregos formais, quando ele olha expectativa de PIB por outros bancos, instituições financeiras, gestoras de investimento, ele também vê essa desaceleração, perfeito? Então ele já vê sinais de desaquecimento, desaceleração da atividade econômica brasileira. Isso considerando que não é todo o juros, todo o ciclo de alta que ele deu que ainda não está impactando a atividade econômica, tá certo? Só que tem um outro fator, eu vou colocar aqui, falei que ia falar 2, mas eu vou falar 3. Expectativa de desaceleração, olha só, da atividade econômica global. Se a gente olha para as grandes economias do mundo, né? A gente olha lá para os Estados Unidos, para a Europa, para a China, que são os nossos 3 principais parceiros comerciais, o que a gente vai observar? Expectativa de desaceleração econômica. Algumas casas, alguns bancos, economistas já projetam queda do PIB para o ano de 2023 nos Estados Unidos, na Europa, e um crescimento muito menor na China, que volta a sofrer com uma nova onda de Covid e, consequentemente, com forte restrição de mobilidade das pessoas. Ou seja, expectativa de atividade caindo na China, na Europa e nos Estados Unidos, as 3 principais regiões econômicas do mundo. Não tem como, né? O Brasil exporta muita coisa para a China, Estados Unidos e Europa. Então, se esses caras estão crescendo menos, o que vai acontecer? Eles vão demandar menos produtos brasileiros. Ou seja, nossa atividade econômica também é impactada negativamente. Então, essa desaceleração internacional também está entrando nas expectativas do Banco Central. Olha só, então ele junta tudo isso, ele fala, ó, tem desaceleração no cenário econômico global. Vai ocorrer e a gente vai ser impactado por isso no ano que vem. Tem desaceleração, que eu já comecei a reparar aqui, ó, alguns indicadores, da nossa própria economia. Por si só, a gente já está observando isso daqui. Além do fato de que não é todo o ciclo de alta de juros que a gente já deu que está aqui, ó, na economia atual. Ainda tem uma parte desse ciclo para fazer um efeito negativo na nossa atividade. Então, quando ele olha isso, ele fala, poxa, ainda tem expectativa de que a nossa atividade econômica desacelere ainda mais. O que eu prefiro fazer? Esperar um pouco mais para verificar como essa desaceleração vai impactar a inflação dos próximos meses, tá? Então, o Banco Central não subiu a taxa de juros agora, porque ele quer esperar um pouco para verificar como esses 3 fatores aqui vão impactar a atividade econômica do país nos próximos meses. Porque se a atividade econômica no Brasil desacelerar forte, muito possivelmente traz também de volta a inflação. Poxa, mas ó, detalhe, isso aqui não significa, né, que, ele não pode subir no ano que vem. Significa que ele vai dar um tempo, ele vai esperar todo o ciclo de alta de juros que ele deu, trazendo a taxa Selic até 13,75%, se incorporar na economia, e se de fato a gente não observar desacelerações tão intensas a ponto de trazer a inflação no Brasil para baixo, aí sim o nosso Banco Central, se olhar as expectativas de inflação para o futuro e ainda estiverem elevadas, pode voltar a subir os juros. Mas não nesse momento, segundo a sua decisão. Olha só que tem um ponto, né? Tem aqueles 3 aspectos lá que o Banco Central já viu que devem impactar negativamente a atividade econômica brasileira, ele deve esperar um pouco, mas ó, muito provavelmente nós estamos bem mais longe do que se esperava, né, na reunião anterior, de um corte da taxa Selic. Por quê? Apesar do Banco Central entender que a atividade econômica brasileira começa a mostrar sinais de desaceleração, ainda tem outros fatores que podem impactar negativamente a nossa atividade, tá certo? Ele sabe que as expectativas de inflação, ó, em alta, o impedem de cortar a taxa Selic. Porque qual que é o risco, Gui, dele fazer isso, de cortar a taxa Selic, enquanto as expectativas de inflação estão subindo? O risco é das expectativas de inflação continuarem subindo ainda mais. E quando você tem uma inflação, você não consegue tomar conta, trazer de volta, né, para sua meta, depois é muito mais difícil segurar. Você precisa fazer um esforço adicional posteriormente, tá? Então o Banco Central não pode perder as rédeas da inflação. Por isso ele falou o seguinte, ó, atividade econômica vai desacelerar no Brasil, não quero subir os juros nesse momento, vou deixar ele elevado por um período considerável para ver como a atividade econômica do Brasil vai responder esses 3 fatores e como aí a nossa perspectiva fiscal de gasto público vai continuar nos próximos anos. Se a coisa se deteriorar, piorando ainda mais a expectativa de inflação, eu posso voltar a subir a taxa de juros, tá certo? Só que o que a gente não pode esperar agora para o curto prazo são cortes
na taxa Selic. O que a gente pode esperar então? Selic em patamar elevado, porque 13,75% ao ano é um patamar elevado, tá certo? Por um bom período de tempo. E aí eu te pergunto, não, você me pergunta, ô Gui, que ativos que tendem a performar bem com uma taxa Selic tão elevada, com essas expectativas de inflação aí relativamente altas, né? Que ativos que tendem a performar bem? Olha, você tem uma taxa Selic muito alta, é difícil você ter uma performance muito boa de ações, quando você não tem expectativa de queda de juros, né, no futuro próximo. É difícil você ter uma performance muito boa de fundos imobiliários, quando você não tem expectativa de corte de juros também no curto prazo. Difícil você observar indexados à inflação e pré-fixados na renda fixa, né, de longo prazo, terem performances também muito positivas. Por quê? Porque não vem expectativa de corte dos juros, né, na taxa Selic no curto prazo. Normalmente, nesses períodos de elevada taxa de juros, né, elevada Selic e também elevada expectativa de inflação, o que a gente observa como mais atrativo são os pós-fixados, são os pré-fixados e indexados à inflação de curto prazo, tá bom? Então esses ativos aqui, ó, que são conhecidos por serem mais defensivos, eles tendem a apresentar uma performance melhor nesse cenário de elevada Selic sem expectativa de corte de juros no curto prazo. Quando as coisas começam a clarear, a expectativa de inflação começa a desacelerar, você começa a enxergar a possibilidade de cortes ali, né, sendo mais palpáveis na taxa Selic, aí sim, esses ativos aqui tendem a performar melhor. Mas por enquanto isso não fica aí mais palpável, esse corte de juros, esses ativos aqui, ó, tendem a continuar sendo ali boas opções para o seu dinheiro. Aí você está falando o seguinte, pô, Gui, então eu vou vender todas as minhas ações, fundos imobiliários, tudo que eu tenho lá fora nos Estados Unidos e vou comprar tudo em pós-fixado, pré-fixado, indexado à inflação de curto prazo, beleza? Não. Lembrando, é importante ter uma carteira diversificada. E outra coisa, né, são nesses momentos de elevadas tensões que esses ativos aqui, ó, apresentam bons momentos de entrada. Então não vai fazer a besteira de vender tudo que você tem aqui e correr para cá. Uma boa carteira de investimentos, para investidora pessoa física, ela é diversificada, perfeito? Então estou dizendo aqui os ativos que tendem a apresentar uma performance melhor nesse cenário de elevada Selic e elevada expectativa de inflação. Acho que é isso que a gente pode esperar para os próximos meses, tá? Lembrando, o Banco Central já disse, ó, vou reavaliar todos os dados que forem divulgados, né, nesses próximos 3 meses até a minha próxima reunião. Então o Banco Central está atento ao que está acontecendo e esse cenário aqui pode mudar, beleza? É isso, pessoal. Bom, na próxima reunião do Banco Central só em 2023, lá no início do ano. Então o Banco Central vai ter um bom tempo aí, ó, para verificar como todos esses fatores vão impactar a nossa economia. Se você tiver ainda alguma dúvida ou ficou algum ponto em aberto que você não entendeu muito bem, deixa o comentário aqui que a gente vai procurar responder o mais rápido possível. Um abraço e até a próxima.